Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Meu nome é Naraline Menezes e hoje nós iremos trabalhar linguagem verbal e linguagem não verbal. Primeiramente, nós faremos a leitura de um texto para que nós possamos identificar o que seria uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e uma linguagem mista. Vamos à aula. Observe as imagens abaixo e diga o que você vê. Vou fazer a leitura do texto e aí nós vamos identificar que tipo de linguagem está presente no texto. Eu não estou chateado porque você mentiu para mim. Eu estou chateado porque a partir de agora não posso mais acreditar em você. Segundo texto. Meu pai tem 80 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. E o terceiro texto, nós temos uma junção de vários emojis. Vamos à próxima imagem. O que seria uma linguagem? Antes de nós estudarmos o que é linguagem verbal e linguagem não verbal, nós vamos estudar o conceito do que seria uma linguagem. Faculdade que tem as pessoas de se comunicar uma com as outras, exprimindo pensamentos e sentimentos. A linguagem ela pode ser verbal, não verbal ou mista. Então, linguagem é a capacidade que nós temos de nos comunicar com outras pessoas, através de fala, de escrita, de gestos, mímicas, de desenhos ou de várias coisas juntas ao mesmo tempo. Linguagem verbal é a linguagem utilizada por palavras, que é o signo linguístico, que são as letras. Na comunicação, ela possui duas modalidades, que é a linguagem escrita e a linguagem falada. Agora nós iremos voltar lá no texto para identificar qual seria a linguagem verbal. Eu não estou chateado porque você mentiu para mim. Eu estou chateado porque a partir de agora eu não posso mais acreditar em você. Aqui nós temos um exemplo claro do que seria uma linguagem verbal. É um texto escrito, ele também pode ser um texto falado. Agora vamos ao conceito do que é uma linguagem não verbal. Linguagem não verbal é a linguagem que utiliza signos visuais, gestos, ilustrações, placas e cores de sinalização. Além dessas, uma outra forma de linguagem pode ser utilizada no dia a dia, que é a linguagem mista, porque ela mistura os dois tipos. Voltando ao texto, nós observamos que na linguagem não verbal é o que nós utilizamos muito nas mensagens de WhatsApp, quando nós utilizamos os emojis. E o que seria uma linguagem mista? A linguagem mista é quando eu utilizo elementos da linguagem não verbal e a linguagem verbal ao mesmo tempo, que é o que ocorre na tirinha. Nós temos os balões com as falas dos personagens e nós temos as imagens. E aí, a junção da linguagem verbal com a linguagem não verbal é o que nós chamamos de linguagem mista. Vamos dar continuidade à nossa aula. Linguagem verbal é a linguagem utilizada por palavras, recapitulando, signo linguístico. Na comunicação, ela possui duas modalidades, como eu já falei anteriormente, que é a língua escrita e a língua falada. E aí nós temos um exemplo mais abaixo de uma linguagem verbal. É proibido fumar neste local. Existem duas maneiras de colocar esse comunicado. Eu poderia colocar uma imagem com um cigarro dentro e dentro de uma bolinha com um traço vermelho no meio, seria uma linguagem não verbal. A partir do momento em que eu escrevo, é proibido fumar neste local, automaticamente deixa de ser uma linguagem não verbal e passa a ser uma linguagem verbal. Linguagem não verbal é a linguagem que utiliza signos visuais, gestos, ilustrações, placas, cores na sinalização. Aqui nós temos 5 exemplos básicos do que seria uma linguagem não verbal. Na primeira bolinha nós temos o é proibido fumar. Na segunda bolinha nós temos é proibido o uso de celular.
Na terceira bolinha é proibido virar à direita. E na quarta bolinha nós temos é proibido estacionar. E por último, nós temos uma imagem do Pinóquio dentro de uma bolinha. E aí é proibido mentir. Essa é uma linguagem não verbal, ela não precisa de palavras, ela não precisa de nada para complementá-la. Só o fato de nós, ao observarmos, nós já sabemos a mensagem que ela quer transmitir. Linguagem mista. A linguagem mista, como já foi falado anteriormente, ela vai mesclar linguagem verbal com linguagem não verbal. No primeiro quadrinho nós temos uma carinha sorridente e logo abaixo tem assim: sorria, você está sendo filmado. Aí eu tenho tanto imagem como eu tenho palavras, então eu tenho linguagem mista porque eu misturei a linguagem verbal e a não verbal. No segundo momento nós temos o alfabeto de Libras e aí nós temos ao lado as letrinhas do alfabeto da língua portuguesa. Nós temos aí uma linguagem mista também. E no terceiro momento nós temos proibido fumar neste local. Nós temos tanto a imagem que é proibido do cigarro dentro da bolinha do proibido, como nós temos as palavras escritas no quadrinho. Então aí nós temos uma linguagem mista. Resumindo, antes de tudo, é preciso entender o significado da palavra linguagem. Trata-se de um código utilizado para estabelecer a comunicação, transmitindo sempre uma ideia, uma informação, um sentimento ou entre outras coisas. A linguagem verbal, por si só, utiliza palavras para estabelecer a nossa comunicação, sempre na forma escrita ou na forma oral. A não verbal, ela utiliza símbolos, cores, sinais, gestos. E a mista, ela mistura tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. Quando precisar diferenciar esses dois tipos de linguagem, lembre-se da seguinte máxima: a verbal sempre comunica com palavras e a não verbal com tudo o que não for palavra. E a linguagem mista é quando eu faço a união das duas. E agora vamos aos exercícios. Leia o miniconto abaixo. Título: Tentador. De tanto tentar, um dia serei tentador. E aí eu tenho as alternativas. Na letra A, linguagem não verbal, porque utiliza palavras para estabelecer a comunicação, tanto na forma escrita como na forma oral. Letra B, linguagem verbal, pois utiliza um código para estabelecer a comunicação. Letra C, linguagem mista, porque mistura os dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. E por último, a letra D, linguagem verbal, pois não é caracterizada com palavras, mas sim com símbolos, gestos, cores e sinais. Qual seria a resposta certa? A letra B. Por quê? Primeiramente porque o conto ele está escrito com palavras, foi escrito, então já temos aí a linguagem verbal. E ele utiliza um código, que é a língua portuguesa. Tudo certo? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Leia a tirinha abaixo e responda corretamente. Nós temos aí uma tirinha do Snoopy. Algum dia, todos nós iremos morrer, Snoopy. Verdade, mas todos os outros dias, não. E aí ele pergunta: qual a linguagem presente nesse texto? Na letra A diz o seguinte: a linguagem verbal é utilizada apenas por Charlie Brown. Na letra B diz o seguinte: somente o Snoopy utiliza a linguagem não verbal. Na letra C, a linguagem verbal é representada pelas falas dos personagens. Na letra D, a linguagem não verbal envolve as expressões e os movimentos das personagens. E na letra E, em todo o quadro só temos o uso de linguagem não verbal. E aí, turma, qual seria a resposta correta? É isso mesmo, a letra C.
A linguagem verbal, ela é representada pela fala dos personagens. Não poderia ser a letra A, porque não é apenas o Charlie Brown quem utiliza a linguagem verbal, e não poderia ser a letra B, porque o Snoopy também utiliza a linguagem verbal. Então, a resposta certa seria a letra C, a linguagem verbal, que é a fala dos dois personagens dentro do texto. E aí vamos à terceira questão. Terceira questão. Quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal utilizada nas práticas de futebol? Os jogos de futebol, eles utilizam tanto linguagens verbais quanto linguagens não verbais. E aí, na alternativa, nós temos uma única alternativa em que há apenas a linguagem verbal. As demais são linguagem não verbal. Na letra A, bandeira de impedimento. Quando o juiz levanta a bandeira de impedimento. Linguagem verbal ou não verbal? Na letra B, cartão vermelho ou cartão amarelo. Seria linguagem verbal ou não verbal? Na letra C, o locutor de futebol, aquele que faz a narração do jogo. Linguagem verbal ou não verbal? E na letra D, o apito do juiz. E aí, qual alternativa vocês marcariam? Vamos ver se vocês acertaram? É isso mesmo, correto. O locutor de futebol, porque ele utiliza uma linguagem oral, que é a linguagem verbal. Tudo certo? Essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Hoje nós estudamos linguagem verbal e não verbal. Quem tiver alguma dúvida, volte lá na plataforma Eduque, revise a aula e pode assistir às outras. Tchau, tchau, até a próxima aula.